Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que é o Armagedon. Para responder a essa questão, eu vou utilizar dois manuais. Primeiro, o manual do aluno do Velho Testamento, na página 291 e 292, e a outra, o manual bíblico Halley, na página 342, no terceiro parágrafo. Então, o que eu fiz para transmitir essa mensagem mais clara para vocês, eu peguei toda a estrutura da aula e transformei ela em duas perguntas. Então, essas duas perguntas são: a primeira é o que sabemos sobre Gog e Magog, e a segunda, o que significa o nome Gog e Magog. Agora, por que esse nome é tão importante nessa aula de hoje? Porque na hora que vocês entenderem a importância de Gog, então isso significa que o restante da minha aula vocês vão entender também. Se vocês saberem que Gog, ele faz parte das profecias das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e outra, que ele também, por meio de Gog, é que ele vai ser o responsável na realização da guerra do Armagedon, onde todos os habitantes da Terra serão envolvidos. Então é fundamental que a gente saiba sobre ele. Então vamos estudar então sobre esse Gog e Magog. Então vamos descobrir primeiro o que sabemos sobre Gog e Magog. Então a Gog, segundo parece, é um líder ou rei. Então, por que essa informação é importante e necessária de sabermos? Porque numa realização de uma guerra, precisa de alguém que tenha o espírito de liderança. Uma pessoa que seja um governante e tenha grande influência, a tal ponto que influencie todas as nações. Então vai ser uma pessoa muito poderosa. Essa é a primeira coisa que sabemos sobre ele. A segunda é que vários estudos foram feitos e tentaram identificar Gog como vários outros ou alguns reis ou líderes ou governantes do passado. Só que, em virtude de as profecias indicarem que a guerra do Armagedon ia acontecer nos últimos dias, então esses reis do passado foram descartados por não baterem com o período cronológico da história. Por exemplo, o rei Giges, por exemplo, foi um desses reis que foi identificado por alguns como sendo Gog. Só que Giges, o rei Giges da Lídia, ele era do período do ano de 660 antes de Cristo. Então não bate com as profecias. Então ele já foi descartado por causa disso. Outra coisa importante que nós precisamos saber sobre Gog é que o nome dele é um nome muito obscuro e que fica em aberto para representar um inimigo que ainda será revelado no futuro. Então vai ser um pouco difícil de a gente debater hoje quem é Gog, porque ele tem basicamente dois significados. Um que seria um homem real e o outro um homem simbólico ou uma imagem simbólica. Então não dá para a gente bater o martelo e falar, não, aquela pessoa é Gog. Não dá para fazer isso, porque ele tem dois significados. O nome dele é muito obscuro. Então não se preocupe em querer identificar quem é Gog e Magog, porque de acordo com as profecias, ele vai ser revelado no dia ou próximo dessa grande guerra, que é chamada de Armagedon. Agora vamos entender o significado do nome de Gog e Magog. Então, no livro de Apocalipse, esse nome representa todas as nações no ataque final e furioso de Satanás contra o povo do Senhor. E isso está registrado no livro de Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, no versículo 7 a 10.
Então, a primeira coisa que nós podemos identificar nessa escritura é que Gog, ele representa todas as nações. Só que em outra escritura, para ser mais específico, lá em Ezequiel 39:6, já fala que Magog, ele representa um determinado povo daquela época. Então aí fica, olha como é que é confuso, por isso que o nome dele é muito obscuro, porque não dá para identificar algo muito específico sobre quando se fala de Gog e Magog, porque a capacidade de uma pessoa que quer ir direto e identificar como alguém específico, a capacidade dessa pessoa errar é muito grande, porque ele ou é uma pessoa real ou é simbólica. Então não dá para a gente arriscar e apontar o dedo e falar, não, é uma determinada pessoa. Não dá para fazer isso, porque ele é muito obscuro. E só no cumprimento das profecias que esse nome realmente vai ser revelado e nós vamos entender isso mais no futuro. Então, uma coisa importante que nós precisamos entender é, em virtude dessa obscuridade desse nome, nós precisamos voltar um pouco no passado e descobrir o que significa o nome Magog no hebraico. Aí, quando nós estudamos o hebraico um pouquinho, aí vai dar um pouco mais de luz e entendimento para quem está estudando. Olha só que coisa interessante. O nome Magog, ele tem um prefixo ma. Esse ma, ele tem um significado muito valioso. Ele significa, basicamente, que ma significa em hebraico lugar de. Quando é lugar de, isso significa que é o mesmo que dizer que a terra de Gog. Então, o nome Gog e Magog não são duas pessoas, mas é uma pessoa só identificando o local do ataque, que é a terra de Gog. Então, Magog significa a terra de Gog. Então, significa uma pessoa e o local da batalha. Só que esse local da batalha, ele é outra coisa muito interessante, porque não é tudo exatamente como nós imaginamos. Mas para entendermos sobre isso, vamos analisar um pouco a respeito da distância que existe de Jerusalém até Megido. Megido é o lugar dessa batalha. Agora, vamos entender primeiro o que é Megido. Megido é um nome hebraico mais antigo do nome Armagedon. Então, Armagedon e Megido é a mesma coisa. Então, vamos analisar a distância de Jerusalém até o local da batalha, entre aspas, que é Megido ou Armagedon, a distância real dessas duas cidades é 90 quilômetros. E o que equivale esses 90 quilômetros? É uma distância basicamente de Itaquera até Campinas, ou de Itaquera até Sorocaba, ou se você pegar de Itaquera até a Praça da Sé, vai dar aproximadamente 19 quilômetros. Aí você pega e multiplica mais 5 vezes esse cálculo, que vai dar uma distância extremamente enorme, que é 90 quilômetros. Então, é uma viagem muito longa. Então, quando nós entendemos sobre essa diferença da distância, aí sim a gente precisamos entender que numa batalha que vai estar sendo especificado o local do ataque, o local do ataque vai ser esse. Olha que aviso importante que eu vou dar para vocês agora. Existem algumas pessoas que concluem equivocadamente que a batalha final do Armagedon, dessa guerra, será travada ali, no Megido.
Mas, conforme explicou o Elder Bruce R. McConkie, os embates finais dar-se-ão em torno de Jerusalém, embora possam estender-se até o Megido. Então, olha que coisa interessante. O objetivo principal da guerra é acabar com o cristianismo. E o cristianismo, onde que ele começou, entre aspas, em Jerusalém. Então, Satanás, o objetivo dele é atacar a fonte. Por isso que essa guerra ela vai estar em volta de Jerusalém. Não vai ser especificamente lá em Megido. Mas, de acordo com Elder Bruce R. McConkie, a batalha vai ser tão violenta e o exército, o número de homens vai ser tão grande que pode ser alcançado até o Megido. Só que não é em Megido. A parte do ataque principal vai ser em Jerusalém. Então é isso que eu quero deixar claro com vocês hoje, para que todos nós possamos entender esse assunto muito interessante. Então essa é algo que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que seja útil. Então, e até a próxima aula. E muito obrigado pelo tempo de vocês.